Fala, turma, beleza? Então, turma, olha só, unidade de medida. Então, turma, dentro de geometria, unidade de medida é super importante porque aparece em várias partes da geometria. Quando você vai calcular aí essa questão de área, volume, capacidade, aparece também outros assuntos, tipo razão, proporção, regra de 3. Então, você tem que saber fazer Na verdade, você tem que conhecer as unidades de medida e também saber as transformações. Então, antes de falar qualquer coisa, a gente vai ter que primeiro entender que eu preciso aprender os prefixos. Então, eu tenho prefixos. Esses prefixos são utilizados em várias unidades de medida. Então, quem são eles aqui, ó? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o K, eu tenho o H, eu tenho o DA, eu tenho o D, eu tenho C e tenho M. O que é cada letrinha dessa aqui, ó? Cada símbolozinho desse aqui. O K, ele é o que a gente chama de quilo. Quando você vê aí quilograma, quilolitro, é o quilo. O que é o quilo? É 1000 vezes mais do que qualquer quantidade. Então, quando eu falo quilograma, eu estou dizendo que é 1000 vezes a grama. Ou melhor, o grama. Hector, ou melhor, o H é o hector. O que é o hector? O hector é 100 vezes aquele valor. Tipo, hectômetro, 6 vezes o metro. 100 vezes o metro. O DA é o deca, que é 10 vezes. O D é o deci, de decímetro. Turma, aqui no deci, ele não é 10 vezes mais. Ele é 10 vezes menor, ou seja, você vai dividir por 10. O centi, que é para você lembrar do centímetro, você tem que dividir por 100. E o milímetro, que é o mili, você divide por 1000. Enquanto o quilo multiplica por 1000, o mili divide. Enquanto o hector multiplica por 100, o centi divide por 100. Então você tem que memorizar esses prefixos. O resto vai ser sempre a mesma coisa. Então vamos colocar aqui as unidades de medidas aqui mais importantes. Então bora lá. Deixa eu só mudar de cor aqui para ficar pretinho, ficar melhor preto. Então vamos lá aqui, né? Beleza. Então eu tenho que ter aqui uma no meio. Então bora lá. Então, primeira unidade que a gente vai falar aqui vai ser a de comprimento. Então, unidade de comprimento. Então, aqui no comprimento, quem são as unidades? Vão ser o seguinte, ó. Vai ser quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Entenda bem, essas são as unidades. E como é que você transforma as unidades de medida de comprimento? E também vai valer para capacidade e para massa. Você vai deslocar a vírgula. Então, como é que vai ser a transformação aqui, ó? Você vai deslocar. Então, aqui para transformar. Transformar. O que você vai fazer? Você vai pegar a vírgula e deslocar para a direita ou para a esquerda. Então, desloque a vírgula. De que forma? Ora, por exemplo, se eu quero transformar de metro para centímetro, eu vou deslocar a vírgula uma, duas casas. Para que lado? Direita. Se eu quiser transformar, por exemplo, de metro para quilômetro, eu vou deslocar uma, duas, três casas para onde? Para a esquerda. Então vai ser dessa forma que a gente vai transformar a unidade de medida de comprimento, de massa e de capacidade. Tá? Então essas três unidades a gente vai transformar do mesmo jeito. Basta pegar a vírgula e deslocando uma casa para a direita ou para a esquerda de acordo com a unidade que eu quero transformar. Então bora aqui para unidade de massa. Então a gente tem aqui massa. E vou colocar logo aqui embaixo capacidade.
Beleza. Então, bora aqui. Então, aqui na massa, o que a gente vai ter aqui, ó? Quem são as unidades? Então, bora lá, ó. Então, aqui a gente tem quilograma, só mudar de cor aqui, né? Pronto. A gente vai ter aqui, ó, quilograma, hectograma, decagrama. A gente vai ter aqui, ó, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Só uma correção aqui em cima, que eu acabei não colocando aqui, ó, tem um AM, tá? Então, a gente não pode esquecer aqui o seguinte, ó. Aqui é D, tem um A bem aqui, ó. DAM. É decâmetro. DA é o deca, com M é o metro. É decâmetro. Então, coloque o A, que eu acabei não colocando. Beleza, turma. Da mesma forma, para deslocar, ou melhor, para transformar a unidade de massa, a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda, para a direita, de acordo com a necessidade. E aqui, capacidade. O que a gente vai ter aqui, ó? Do mesmo jeitinho. Então, para transformar aqui em medida de capacidade. Então, deixa eu só mudar aqui, que estava no marcador. Então, beleza. Então, aqui de capacidade vai ser assim, ó. Então, bora lá, ó. Como é que vai ficar isso aqui, ó? De capacidade, turma, a unidade padrão é o litro. Então, vai ser quilolitro, hectolitro, decalitro, o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. Beleza? Então, dessa forma, vai ser as unidades de medidas de capacidade. Então, vai ser assim que a gente vai transformar. Então, turma, memoriza isso, ó. Quilo, hecto, deca, deci, centi, mili. E aí você bota, se for comprimento, metro, então fica quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. Se for massa, vai ser quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Se for capacidade, vai ser quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Agora, tem outras também importantes, que é importante a gente falar aqui, que é a de área. Então, eu tenho aqui, ó, a de área. Vamos colocar aqui, ó, área. As medidas de área. E tem as medidas de superfície. Opa, superfície não. As medidas de volume. Então, vamos lá da mesma forma. Quem são elas? Então, vamos aqui na de área. E aqui nas de volume. Então, olha só, turma, como é que vai funcionar aqui, ó? Quem são as de área? A de área vai ser igual a de comprimento, só que elevado ao quadrado. Por quê? Porque a área tem duas dimensões. Superfície tem comprimento e largura, ou base e altura, né? Duas dimensões. Lembrando que aqui as unidades de área podem ser chamadas também de unidade de superfície. Então, tá aqui só para a gente destacar. Eu vou destacar essas duas aqui com vermelho, que elas são diferentes. Então, aqui vai ser quilômetro, quadrado, hectômetro, quadrado, decâmetro, quadrado. Aí, aqui vai ser metro, quadrado, decímetro, quadrado, centímetro, quadrado e milímetro, quadrado. Beleza? No volume, deixa eu só arrumar isso bem aqui. No volume vai ser bem parecido. Vou colocar aqui um pouquinho mais perto aqui. Então, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. O volume vai ser a diferença que vai ser ao cubo. Por quê? Porque o volume, turma, é uma questão espacial. Eu tenho comprimento, largura e altura. Se eu tenho três dimensões, na hora que eu multiplicar, vai ficar elevado ao cubo, as unidades. Então, vai ficar quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Aqui eu preciso chamar a tua atenção para o seguinte.
É super importante você saber umas relações aqui, ó. Esse metro cúbico e o decímetro cúbico estão relacionados com litro. Por quê, turma? O que é a capacidade? É o volume de líquido. Então, quando eu calculo volume de líquido, geralmente eu falo em capacidade. Ao invés de falar 1 quilograma, ou melhor, 1 metro cúbico, 1 decímetro cúbico, eu falo 1 litro, 2 litros. Então, qual é a relação que eu preciso aprender aqui que é super importante? Eu preciso saber que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, é super importante você saber disso aqui, tá? Isso vai cair na tua prova, tenho certeza, para você calcular volume. E aí você vai ter que saber que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros e que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Vocês vão ver no banco de questão, quando vocês forem responder as questões e olhar eu respondendo as questões, vocês vão ver que eu preciso aí sempre transformar de metro cúbico, decímetro cúbico para litro. Porque eu estou falando de líquido, então é melhor falar de litros, beleza? E aí, turma, para encerrar a unidade de medida, tá faltando só a gente falar de tempo. E aí é super importante tempo também, e é bem fácil transformar tempo, que você vai ter que lembrar só o seguinte, ó, como é que vai ser tempo? Tempo vai ser assim, ó, você tem hora, minuto e segundo. Então bora lá aqui, ó. Vou pegar uma coisinha diferente que eu ainda não usei. Essa aqui. Pronto. Então, quando eu falar aqui de tempo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Para transformar de hora para minuto, de minuto para segundo, observa que eu estou transformando do menor para o maior e do maior para o menor, né? Beleza, do mesmo jeito que eu posso ir, eu posso voltar. O que eu vou fazer? 1 hora vale quantos minutos? 60 minutos. Então, para transformar de hora para minuto, eu multiplico por 60. 1 minuto vale quantos segundos? 60 segundos. Então, para transformar de minuto para segundo, eu multiplico por 60. E para fazer o contrário, de segundo para minuto, é só dividir por 60. E de minuto para hora, divide por 60. Então tá aí, turma, todas as transformações que vocês precisam saber para transformar unidades. E aí faltou só falar de área e volume, que aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Quando você vai transformar, por exemplo, de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, uma casinha dessa não é uma casa decimal. Como está ao quadrado, aqui vão ser 2 casas decimais. Vão ser 2 casas decimais, tá? E aqui também no volume, como está ao cubo, cada espaço desse não vão ser apenas uma casa decimal. Cada espaço vai valer 3 casas decimais, tá? Então cuidado com isso. Comprimento, massa e capacidade, cada espaço é uma casa decimal. Área, cada espaço são 2 casas decimais, tá? E volume, cada espacinho desses são 3 casas decimais. Só você lembrar, se não tiver elevado ao cubo, ou melhor, se não tiver elevado a nenhum número, tiver elevado a 1 no caso, é uma casa. Tiver elevado ao quadrado, 2 casas. Tiver elevado ao cubo, 3 casas, cada espacinho desse, beleza? Então, galera, valeu, forte abraço. Então, vamos lá, veja as questões, são bastante questões que caem nisso, transformações de unidade, e você vai precisar disso com certeza na tua prova. Valeu, tamo junto e fui!